que tá faltando? Agora já que comecei a entrar na ONG agora. Vamos esperar o pessoal entrar, porque tá sendo muito bom. Tá mesmo? Pega água ali pra mim. Muito esclarecedor, muita coisa. Coisa que a gente não imaginava de como seria, né? Ó, oi, gente, olá. Voltando. Vamos chamar a Rafa então, ela já entrou. E isso assim, dizer que nós temos uma diferença muito grande de horário. A Rafa, ela tá. Quem disse que. Aí é o quê? 1 hora da manhã? Que hora que é aí? Peraí. Que são 8 horas da noite. 1 da manhã agora. Aí, então Oi, você tá com gente, sono, vai amiga? chegando, vai entrando. Vamos lá, vamos lá. Eu não canto não, viu, gente? Eu não Nem canto, eu eu. não danço. Isso eu deixo para as crianças da Baluarte. Então vamos lá. Vamos finalizar nessa parte assim de como é essa questão de ser o missionário, né? De ir pro campo. Vamos. Você sucinta, você sucinta. É porque é tanta coisa para Isso falar. aqui a gente vai poder fazer parte 2, 3. Se as Minha tia pessoas Tessie quiserem, entrou. Oi, tia Tessie. ó, se as pessoas quiserem, pedirem muito, a gente faz outra. Isso, aí a gente fala só sobre A ONG. a missionária mesmo, as Sobre experiências Conta o de dia a dia. missionário, né? Pode A ser gente pode mesmo. marcar. Ó, isso. Pode pessoal, programar vamos aí. abrir uma votação, tá? No meu Insta e no Insta da Rafa, para poder a gente Vai ter ver se lá. vai Vocês ter uma querem só sobre continuar? missões. Isso. Vocês querem saber mais? Sim ou não? Isso. Antes, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Não sei Deixa. se vocês sabem, mas essa semana agora, eu e o Léo, a gente abriu a nossa página no YouTube. Rumo a 1.000 inscritos! Aleluia! Ajuda a gente a compartilhar aí também, porque lá a gente vai estar colocando, sempre a gente vai estar colocando algo assim, sobre família, sobre casais, relacionamentos dentro e fora de um casamento. A gente vai estar falando muito sobre isso e também a gente vai estar levando palavras que vão estar acrescentando também na vida de vocês. Então, quem puder ajudar a divulgar, tá? O nome no YouTube é Deus não une pessoas, une propósitos, tá? Então, quem puder tá divulgando também, vamos lá para rumo a 1.000 inscritos. Yes! E não é só sobre casamento, viu, gente? Porque eu falei pra ele, gente, eu não sou casada. Sobre o quê? Não é só sobre Porque a gente fala sobre propósitos, né? Isso. É porque propósito, ele não está ligado só a casamento, né? O propósito, ele está ligado a todas as pessoas. Igual, num ambiente de trabalho, por que é que você tem que passar por certa situação com alguém? É um propósito, né? Dentro de casa, alguma coisa, é um propósito. Então, assim, a gente sempre vai estar trazendo temas, né? Que a gente vai estar falando sobre propósitos, tá? Olha aqui a memória dela. Não dá para ver. Amei, Não pai. dá. Eita, meu Deus. Fala. Só A letra é linda, né? Do YouTube. Tá? É porque você não viu os bilhetinhos aqui. ó. Olha o tanto. Olha o tanto de assunto que a gente quer te questionar ainda. Eita, meu Fala assim, Deus. 1 hora dá certo. Não Não dá. dá, gente. Não Mas dá, vamos lá, não vamos tocar. Agora vamos tocar o terror parte nessa 2. live. Parte 2. Vamos lá. Mas assim, só para finalizar essa parte, assim, para mim, é porque assim, não tem como eu falar para os missionários que estão aqui ouvindo, ou as pessoas que acreditam querem. ter um chamado e que querem ter essa vida, não tem como eu pegar a fórmula que funcionou comigo e passar para eles. Isso não funciona. Não é uma receita de bolo, né? Não, e nem sempre. Eu posso passar essa receita de bolo para a Renata vai preparar de jeito que não vai sair do mesmo jeito que eu fiz. Exato. Justo. Verdade. Então, Falou tudo. então não tem como. Então, assim, para mim foi algo diferente.
Que nem, por Certo. exemplo, eu estava falando sobre a faculdade. Eu não terminei a faculdade de administração. Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque foi um propósito de Deus. Isso não Aham, significa que eu não vou continuar, que em algum certo. momento eu não vou continuar a faculdade. Porque se eu tiver a oportunidade de terminar, eu vou terminar. Mas Aham, neste momento que eu estou agora, não há possibilidade de eu parar tudo, a menos que apareça uma outra coisa e aí eu vou continuar. Mas assim, eu aconselho, se você tem um chamado, se você tem o desejo de fazer missões, se você tem o desejo, pelo amor de Deus, tenha uma profissão. E tenha uma profissão de que vai facilitar a sua entrada no país. Então, aham. Rafaela, o quê? Na área de saúde, construção civil, essas coisas, entendeu? São áreas que você vai ter uma facilidade maior para você entrar no país. Então, aqui na África, principalmente, se você for engenheiro, for arquiteto, for da área de saúde, gente, você tem as portas abertas para entrar, Olha a entendeu? dica aí, ó. Muito Exatamente. importante também. Se você for empresário de algum ramo de construção, empresário de algum ramo da área do ramo alimentício também, você tem portas abertas para entrar. Então, Uhum, não venha com as mãos abanando. Você uhum. precisa dar alguma coisa para o povo que você quer alcançar. Então, Certo, para importante. mim, é isso que eu tô falando. Não tem como eu passar a receita do que funcionou para mim, do que aconteceu para mim, para as pessoas. Para mim foi diferente. Eu Hum, conheço pessoas, como eu estava falando antes, conheço pessoas que elas não terminaram uma faculdade, elas não tiveram uma preparação, tinham a convicção dentro delas, mas elas foram orgulhosas ao ponto de não serem lideradas e não servirem e não aprenderem antes de ir. Não se Então, submeteram, né? não se submeteram. Então, uma coisa que foi muito importante, de grande valia para mim, por que que a igreja em Sinop, por que que a minha liderança em Sinop acredita tanto em mim e não larga a minha mão? Porque eu sou diferente? De forma alguma. Porque quando eu fui submetida, quando eu fui colocada para trabalhar, quando eu fui colocada para ser medida, para ver até onde eu aguento, para ver se realmente eu tinha aquele chamado, porque eu falei uma coisa, como eu estava falando, o pastor Gilmar falou comigo na noite que ele assumiu o pastoreio da igreja. No outro certo. dia, eu estava na casa dele tomando café da manhã com ele e Célia. E Aham, eu falei uma coisa para ele muito importante. Falei assim, pastor, eu quero que o Senhor me conheça e eu preciso conhecer o Senhor. Porque não adianta eu ir para o campo missionário se o Senhor não me conhecer e não perceber o chamado que eu tenho. verdade. Então, assim, esse meu ato foi, eu tive muita sabedoria naquele momento. E depois que eu saí da casa dele, eu até saí, fui andando, porque na época ele morava pertinho da casa dos meus pais. Aí eu fui andando para casa dos meus pais de volta e eu tava me tremendo. Eu falei, meu Deus, como eu fui ousada. Como eu fui falar um negócio desse pro pastor que acabou de chegar, nem me conhece. O É. homem é brabo. Só anda com a peixeira. É. E ele tem pelo menos umas 3 quadras dentro do carro dele, né? Peixeira. Brinca não! O homem é bravo. Então, assim, isso foi o que mostrou para minha liderança que que eu não estava brincando, né? Que eu estava Sim, sendo séria. Então, você se assim, posicionou, né? exatamente. Então, eles não olharam para minha aparência, que infelizmente na época onde eu mais precisei que alguém me ajudasse, me aconselhasse e pegasse na minha mão, eu não tive essa ajuda. Eu tive só menosprezo. Só que maior é aquele que habita em mim. Isso. Graças a Deus por isso. E eu tinha o apoio da minha família nunca me deixou. Eu tinha os meus amigos que me apoiavam e tinham ainda pessoas na igreja que me apoiavam também. Então, Aham. isso me motivava e a cada dia Deus falava comigo, minha filha, eu não te chamei para você desistir, eu não chamei para você parar, para você deixar no meio do caminho.
Então, isso foi muito importante. É. Então, essa preparação, essa motivação, essa convicção, isso precisa estar muito presente. E você precisa dar frutos na sua igreja. Não adianta, meu querido, você querer ir para o campo missionário se você não dá frutos na sua igreja, se você não é uma bênção na sua igreja, se você não é amigo da sua liderança, no sentido de você estar próximo, de você servir a sua liderança, você servir os seus amigos, sabe? Você servir a sua família, você servir as pessoas. Não adianta. Eu quero ir para a África para cuidar das crianças, mas menospreza a pessoa que está do seu lado no banco da igreja. Não dá um oi para a pessoa que está do seu lado. Que é isso? Para mim, isso não funciona, entendeu? Então, então assim, esse acho que é um dos maiores conselhos que eu dou, sabe? Primeiro, você ter realmente a convicção do seu chamado, você criar essa rede de apoio à sua família, como a gente estava falando, primeiro os de perto, depois os de longe. Então, a sua rede de apoio, sua família, sua igreja, seus amigos, você servir mesmo, entendeu? Você se submeter mesmo. Porque quando você estiver no campo missionário, você vai precisar daquilo que você fez na sua igreja. Porque se você não aprendeu, se você não se submeteu no campo missionário, você não vai se submeter. Não é momento de você aprender. É porque, na verdade, eu acho que, assim, porque, na verdade, em missões, você não tem como escolher, né? E se você não se submete dentro de casa, vamos dizer que é dentro da igreja, naquele momento que você for e aonde você estiver, e acontecer as situações, como você não esteve preparado antes, você pode sofrer mais. Eu penso assim. Porque, como eu costumo dizer, se a gente não sabe para onde ir, você não sabe como você vai chegar, como que você se prepara? Se você quer ir em um determinado local, você tem uma preparação para ir, né? Então, em tudo é dessa maneira que eu entendo assim. Até o próprio chamado, igual eu falo. Não adianta ter chamado para exterior, se dentro de casa o seu chamado você não cumpre. O chamado da vassoura, você tá cumprindo? Aleluia! Do esfregão. É verdade. Eu ainda brinco que o meu chamado é no Ministério da Porteira. É porque eu fico na portaria pra caramba. Entendeu? Ai, gente. Agora, deixa eu só frisar algo. Totalmente. Tem que alguém receber lá, né? O povo. Deixa eu só frisar algo. Não é nos vangloriando nem nada. Mas o nosso ministério, eu posso dizer com toda certeza, é um ministério que ajuda mesmo, investe mesmo. E nem todo mundo tem o apoio que o nosso ministério dá para aqueles que estão tanto fora como dentro também, né? Então, assim, é algo que muita gente sai para o campo missionário e as pessoas, o próprio ministério delas não dão suporte. E isso também é muito difícil. Porque hoje, igual você falou, eu tenho o suporte, né? O pastor Gilmar e a Célia nunca me abandonou, né? Sempre, desde o início, estiveram comigo. Peraí, põe a máscara, põe máscara! Tá tossindo! Daqui a pouco espirra. Então, assim, nessa questão também é muito importante, né? A gente cuidar, ter certeza, né, para onde a gente vai e se a gente tem mesmo esse suporte. É muito importante mesmo isso aí que você está frisando, tá? Vamos... Assim, vou só falar uma coisa rapidinho disso aí. Tá. Bem rapidinho mesmo. Eu não gosto muito de jogar toda a responsabilidade em cima da igreja também. Verdade. Porque o missionário precisa fazer o papel dele. Claro. Então, eu conheço muitos missionários que estão no campo ou voltaram para suas casas totalmente frustrados e jogam toda a culpa na igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não tem culpa, porque sim, existem muitos pastores, muitas igrejas que não apoiam e não entendem e nem querem saber sobre missões, nem querem saber sobre os seus missionários, mas também vai muito do missionário. Também. Então, como eu falei, a nossa igreja em Sinop não tinha referência nenhuma de missionário. Nós recebemos na época, o pastor Rosilon, ele é um missionário, ele nos pastoreou, mas
de vez em quando um missionário ou outro ia ministrar, mas não tinha aquela influência, aquela coisa. Então eu fui a primeira pessoa que começou esse movimento missionário na igreja em Sinop. E como foi que eu comecei esse movimento missionário? Foi através da minha vida. Eu não fiquei empurrando o pastor Gilmar. Eu mostrei serviço. Isso. Eu mostrei os frutos. Eu mostrei para o que eu vim. Aquilo que... Entendeu? Eu mostrei para ele. Ele acreditou. E ele falou assim, Rafaela, eu reconheço o chamado de Deus na sua vida. Foi em 2016. Quando eu voltei de Uganda, ele estava na varanda da casa dos meus pais. E ele falou assim, Rafaela, você quer o que agora? Você quer já fazer a escola de missões? Ou você quer ficar aqui você quer continuar aqui na igreja, aqui em Sinop? O que que você quer fazer? Ou você quer voltar para Uganda? O que que você quer fazer? Eu falei, pastor, eu fui para o campo missionário, eu aprendi muito, só que eu não quero ir já para a escola de missões. Por quê? Porque o Senhor ainda precisa reconhecer o chamado missionário na minha vida, porque o Senhor ainda não reconheceu. O Senhor me apoiou, é diferente. O Senhor não reconheceu o chamado na minha vida. Então, eu quero ficar aqui para o Senhor me treinar, o Senhor me conhecer, eu dar frutos, para daí o Senhor reconhecer o chamado e me enviar para a escola de missões ou para onde quer que seja. O Senhor vai me enviar. Eu falei para ele, é o Senhor que vai me enviar, não sou eu que vou, não. E aí chegou na metade daquele ano, antes da metade, acho que foi em maio ainda, 2016. Ele pegou, me chamou no gabinete, né? Porque às vezes gelado. Eu fico com medo de ser chamado. A gente fica com medo de ser chamado no gabinete. Aí ele falou assim, Rafa, é o seguinte, seu lugar não é aqui. Eu reconheço isso, eu sei, hoje eu tenho plena convicção de que o seu lugar não é aqui. Não sei para onde Deus vai te enviar, mas no próximo ano, se você quiser, você vai fazer escola de missões, nós vamos pagar, nós vamos investir, tudo que você precisar, nós vamos apoiar. Cuidar de você, te apoiar. E aí foi assim, entendeu? Então, assim, o missionário precisa fazer o papel dele. Eu não gosto de jogar toda a responsabilidade e a culpa em cima da igreja. Sim. É um elo, né? Tem que estar todo mundo junto, né? Porque senão não vai. Bacana. Né? Então, vamos lá, amiga. Como que entrou? Vamos continuar. Agora, a gente falou um pouquinho sobre como é um missionário, né? O que é o campo e tal. Agora você fala um pouquinho para nós sobre a ONG que você está hoje. Ai, meu Deus, o Jones entrou, meu chefe aí, ó. Eita! Tem que tomar cuidado que eu vou falar. É verdade. Oi, Jones. Então, eu quero que você explica, porque você foi, depois que você fez todo o preparo, né, tudo direitinho, você foi para o campo para trabalhar agora com missões mesmo. Saiu já preparada para trabalhar. Quando você chegou aí na ONG, primeiro, você foi convidada para ir? Como que foi esse processo? Como que começou a ONG? Me fala aí. Eu fui obrigada, tô brincando. Me amarraram e me trouxeram à força, não. Meu Deus! Assim, quando eu fui para Campina Grande para fazer escola de missões e de ministros, durante alguns meses eu morei com a Leide Andrade. Ela é uma missionária do Verbo da Vida há muitos anos já. E hoje ela é supervisora, ela é fundadora e supervisora da ONG Baluarte. Então, na época que eu fui para Campina Grande, a Baluarte não existia ainda, fisicamente. Mas ela já estava sendo gerada, né? Só que eu não conhecia o Marcos e o Jones, eu só tinha ouvido falar sobre eles, né? Que eles tinham morado no Congo por 2 anos e não sei o quê. E eu admirava muito eles, não sei o que e tal. A Leide eu também não conhecia. Foi o Rosilon que fez essa ponte, essa conexão entre a Leide e eu. Porque foi assim, eu não conhecia a Leide e eu tinha que me mudar para Campina Grande em janeiro de 2017, se eu não me engano, para fazer a escola de missões. E eu não tinha onde ficar ainda, mas eu tava de boa. Falei, cara, se eu tenho que ir, vai chegar o negócio. E aí foi final de novembro, início de dezembro, uma coisa assim.
o Roselon me ligou e falou assim, Rafa, você já conseguiu? Você vem mesmo para Campina Grande? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, você já tem onde ficar? Eu falei, não, nem tô procurando. Aí ele falou assim, olha, tem uma amiga minha que ela vai começar, ela vai morar sozinha a partir do próximo ano. E aí eu queria muito que vocês se conectassem, que vocês se unissem, porque vocês têm... Só um pouquinho, responde aí para o Lucas Lima. Qual a escola que você fez? Eu fiz a escola Rema, como é? Centro de Treinamento do Rema. Isso. Depois eu fiz a escola de missões do Rema e a escola de ministros do Rema também, em Campina Grande. O Rema eu fiz em Sinop, no Mato Grosso, e a escola de missões e de ministros foi em Campina Grande, na Paraíba. Onde eu aprendi a comer cuscuz e eu amo cuscuz. Amo. Ok. Respondido, Lucas, beleza? Valeu. Vamos lá. Então, aí você recebeu o convite. Aí o Roselon falou assim, olha, vocês têm o mesmo chamado para o mesmo canto. E isso foi muito específico que ele falou, né? Porque eu ficava assim, tá, né? A África é muito grande, muito ampla. Tá bom. E aí fui. Quando eu cheguei em Campina Grande, no primeiro dia eu já me senti muito em casa. Muito mesmo, de verdade. Me senti muito acolhida pela Lady. E aquilo ali para mim foi o selar de muita coisa, sabe? Como se estivesse sendo selado alguma coisa. No momento que eu entrei na casa para morar com a Lady, eu percebi que algo estava sendo selado. E aí a gente, assim, teve um relacionamento muito maravilhoso, a gente morando juntas, uma amizade mesmo, uma cumplicidade. E aí teve um momento que eu conheci o Marcos e o Jones. Primeiro foi o Jones. E aí, só que nada ficou certo, assim. Só que de vez em quando o Jones respondia alguma coisa assim no meu Instagram. E aí, quando que você vai vir para Angola? Quando que não sei o quê? A Leite ficava também falando, quando que não sei o quê? E aí, mais pra frente, eu conheci o Marcos. O Marcos também, depois que a gente se conheceu, de vez em quando ele mandava, né? Uma mensagem ou outra, assim, no Instagram, alguma coisa. E aí, abençoada, quando é que você vem? Não sei o quê. Só que eu encarava aquilo como um convite normal, né? Como todas as pessoas fazem uns para os outros, assim, né? Eu ficava assim, em breve. Eu ficava assim, em breve eu vou, amém, aleluia. Só que, acho que foi 2018, não lembro agora, mas eu estava fazendo escola de ministros. A Leide me ligou, já estava no final do ano, a Leide me ligou. E na época ela iria embora para Moçambique. E eles precisavam de alguém que ficasse no lugar dela, na Baluarte. E eles estavam orando, em busca de algumas pessoas e tal. E um belo dia surgiu meu nome, não sei exatamente como. E aí eles fizeram o convite para eu vir. E eu fiquei muito resistente no momento, muito resistente. Sério? Só que Deus... fiquei muito resistente porque eu sabia da responsabilidade e eu sabia que ia ser algo muito grande. Sim. Só que quando eu estava em Uganda, no final dos 3 meses que eu estava em Uganda, Deus me mostrou, Deus falou comigo que eu trabalharia em projetos tais como a Baluarte. E aquilo ali no momento me assustou. Porque como assim? Porque aí, quando veio esse convite, eu comecei a lembrar dessas coisas. O Espírito Santo foi me relembrando dessas coisas. Foi trazendo a memória. Foi, entendeu? Então, aí eu fiquei assustada. E fiquei muito resistente. Fiquei muito resistente mesmo. Só que foi num dia, e até é maravilhoso isso, porque na época, se eu não me engano, Marcos e Jones ainda moravam em Belo Horizonte. E o pastor deles era o pastor Marcelo Carvalho. E naquele dia, eu tinha aula com o pastor Marcelo na escola de ministros. No mesmo dia que eu recebi o convite deles, né? Na mesma semana, na verdade, na mesma semana. E aí, eu tava me preparando, me arrumando, abri o meu guarda-roupa. E na mesma hora, eu procurando uma roupa para me vestir. Aí o Espírito Santo assim, isso aqui você não precisa levar para Angola. Isso aqui você vai levar, isso aqui você não precisa, isso aqui. E eu nem tinha parado para orar ainda.
Hum. Eu nem tinha parado para orar. E na hora eu fechei o guarda-roupa. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei isso. Confesso. E aí orei. Fiquei muito resistente. A Laresca e a Dani moravam em Campina Grande na época. Elas estão de prova. Eu fiquei muito resistente. Fiquei muito apreensiva por conta da responsabilidade. E uma coisa que eu tinha muito, assim, muito forte é: eu não sou capaz disso tudo. Só que não é pela nossa capacidade, é pela de Deus. Não é pela nossa força, é pela de Deus. Ele nos capacita para todas as coisas. Então, como aquilo estava sempre cada vez mais forte dentro de mim, aí um belo dia falei para a Leide, e a Leide sempre me mandando mensagem: e aí, Rafa, já orou? Já pensou? E aí, não sei o quê. E aí falei para ela, olha, eu orei, conversei com meus pastores. Aí na época eu trabalhava com o Rosilon em Campina Grande. E aí eu fui conversar com o Rosilon, e o Rosilon falou assim: Rafa, vou ser bem sincero. Pela minha vontade, eu queria que você ficasse aqui comigo para sempre. Mas, porque ele tinha muitos planos também, né? Pra gente fazer algumas coisas, não sei o que e tal. Mas ele falou assim: eu sei que você não pertence a este lugar. Você pertence para fora. Eu sei disso. Então, eu não vou segurar você. O que tá no seu coração agora? Aí eu peguei, dei um sorriso para ele. Ele falou assim: a África, né? E o mais impressionante disso tudo é que eu nunca cogitei vir para Angola. Na verdade, eu nunca gostei da Angola. Quando falava assim para mim: Rafa, quais países da África você quer morar, você quer trabalhar, não sei o quê, eu falava assim: olha, para ser uma missionária mesmo na África, eu tenho que ir pro Quênia, pro Sudão, pro Congo, pra Etiópia, pra Somália, pra não sei o quê. Senão eu não vou ser uma missionária, entendeu? Mas, gente, eu tinha na minha cabeça de que a Angola seria um trabalho muito fácil. E não é. Olha. Nem um pouco. Nem um pouco. É extremamente difícil pela questão espiritual, eu digo, né? Questão financeira, cultural, tudo isso é difícil, sim. Mas a questão espiritual é a mais difícil, é a mais forte mesmo, né? Então, no início eu fiquei muito resistente, mas depois que eu cedi, tudo foi fluindo, tudo foi muito fácil. Consegui esse visto de trabalho, né, por uma empresa aqui que apoia a Baluarte desde o início da Baluarte, e tudo a favor de Deus. E como eu falei, a graça de Deus tem me assistenciado em todas as coisas. Se não fosse pela graça, eu não estaria aqui, eu não teria feito tanta coisa que eu já fiz. E o que hoje você faz na ONG Baluarte? Ah, de tudo, né? De tudo. Igual, o que seria de tudo? Porque assim, a ONG, ela fica 24 horas. Vocês têm pessoas aí 24 horas. Explica um pouquinho o que é essa ONG Baluarte. Então, a Baluarte, ela é uma escola. Isso. É isso que a gente queria saber também. Eu ia falar agora, o que é Baluarte? O que é, o que faz, como funciona? Vou falar igual as crianças. Baluarte é refúgio, amor, fortaleza, segurança. Mas é bonitinho. Quantas crianças que vocês atendem? Hoje a gente está com mais de 300 já. A gente tem 275 alunos matriculados, mas a gente tem 320 a 330 no total, porque tem muitas crianças que são atendidas pelo projeto. O que é isso? São crianças que já saíram da escola Baluarte, mas a gente não deixou de assistenciar. Então, são crianças que eles estão na Baluarte presente na dança, no teatro, no discipulado, enfim, em tudo, né? Então, a gente tem mais de 300 crianças assistenciadas. Nossa. E lá vocês ensinam, igual, é uma escola como uma escola aqui do Brasil? Tem um horário meio período, dia inteiro. Como que é essa rotina ali de vocês? Então, hoje a gente está a Baluarte, por enquanto a gente está num espaço reduzido, então a gente não pode ter muitas salas de aula.
já temos 8 salas de aula, já é bastante coisa. Então, nessas 8 salas de aula, a gente tem aulas pela manhã e à tarde, da iniciação até a 6ª classe. E temos também o módulo, que são adolescentes que não que não foram alfabetizados, então eles entram no módulo para serem alfabetizados, ou então adolescentes que pararam de estudar e precisam nivelar o estudo para entrar na classe certa deles. Então a gente tem da iniciação até a 6ª classe e o módulo, que são esses adolescentes. A gente tem crianças de 5 anos até 22 anos. Nossa! Que a gente dá aula na escola. Então, é uma escola normal, dá aula de inglês, sou professora de inglês. Ó, que gracinha! E outra parabéns. coisa, é uma escola, dá aula, mas também vocês dão assistência para essas crianças? Como que é? Assistência alimentícia, esses negócios assim, vocês fazem? Então, na região aqui, eu talvez possa falar por toda a Luanda, a Baluarte não é a única, mas é uma das escolas que não cobram. Aqui a gente não fala mensalidade, é propina que chama. Olha! Que coisa, hein? O nome é propina. Então, a gente não cobra mensalidade das crianças. E a Baluarte até agora que eu vi, é a única escola que dá comida. Que as crianças se alimentam. Porque no Brasil não é muito comum ter a merenda. Sim. É normal. Toda escola pública, né? Pois é. Agora, aqui não. Não existe. Não existe escola pública aqui. Se tem uma escola que é do governo, ainda assim eles cobram a mensalidade. É mesmo? Então, assim, então que nem essas crianças que eu falei, que eles já saíram da Baluarte, é porque eles já estão na 7ª, ou 8ª, ou 9ª classe. E aí, só que a Baluarte não deixou de assistenciar essas crianças. Como que a gente assistencia? A gente paga a mensalidade deles nas outras escolas. Olha só, além de Bacana. vocês terem o compromisso com as crianças, na ONG vocês ainda assumem compromisso com aqueles que saíram. Com certeza, e a gente não deixa de assistenciar. E qual outra ajuda que a gente dá? A gente dá todo o suporte para as famílias também. Então, quando eu vim para cá, o Marcos e o Jones se reuniram comigo antes de eu vir para cá. Eu morava em Campina Grande ainda. E eles falaram assim, Rafa, a gente precisa de uma pessoa que faça a ponte entre a Baluarte e as famílias. Porque, assim, a gente já tem uma boa conexão, uma boa ligação com as crianças. Mas com as famílias, isso ainda não está bem estruturado. Óbvio, né? Porque a Baluarte é muito jovem ainda. A Baluarte tem 2 anos e tantos meses de existência. Tá engatinhando, né? É muito jovem. E ainda assim, a Baluarte já tem feito muita coisa. É impressionante o impacto que a Baluarte tem, principalmente lá no bairro onde está. Então, você vai andando nas ruas. Hoje eu já tenho uma liberdade um pouquinho maior de andar pelas ruas lá, mas eu nunca ando sozinha. Sempre ando com da equipe, um angolano da equipe nossa da escola. E aí, assim, tia Rafa, eu não sei o que, Baluarte. Então, é uma festa e eles são muito gratos. Eu não sei se vocês assistiram no Instagram da ONG, que a gente começou a fazer uma série de histórias sobre as famílias agora. Então, que nem, por exemplo, a gente vai continuar a fazer essa série, né, de histórias, a gente vai se aprofundar mais nas histórias das crianças, porque a gente mostra muito o dia a dia da escola, eles dançando, eles comendo, eles se alegrando, eles fazendo isso, fazendo aquilo, mas quem eles são de verdade? Qual o impacto que a Baluarte tem sobre a vida deles? O que a Baluarte veio trazer para eles de bom? Então, quando a gente começou a fazer isso, acho que foi mês passado, a gente foi em 3 casas. A gente pegou uma criança que está na Baluarte desde o início e ainda estuda na Baluarte, uma adolescente que está desde o início, mas já saiu da escola, mas não deixou de ser assistenciada por nós, e uma criança que entrou esse ano na Baluarte. Então, a gente pegou essas 3 histórias. E as 3 histórias
foram muito fortes, assim, eu acompanhei o dia de gravação, eu fui nas casas e tal, e eu só sabia chorar, porque Uhum. assim, eu só sabia chorar por gratidão, sabe? Pelo que Deus estava fazendo. A maneira como a Baluarte chegou para transformar mesmo a vida, não só das 300 e tantas crianças, e daqui a pouco tempo, eu creio, nas 1.000 e tantas e 2.000 e Em tantas nome de crianças que Jesus. vai atender. Tem Amém. duas perguntas aqui, ó. O Lucas está perguntando de novo como que é para se inscrever, se tem como Como se inscrever como voluntário. voluntário. E Lucas, a outra pergunta é, a Baluarte, além do suporte educacional, alimentar, suporte fora, o espiritual, existe então, instrução? com certeza. Como essa série que a gente está fazendo, na primeira casa que a gente foi, a gente entrevistou a mãe da menina que está desde o início e não saiu da escola da Baluarte até hoje. Ela ainda é aluna nossa. E ela participa do projeto, ela dança, ela participa do teatro, um monte de coisa. Ela é bem envolvida. E a Uhum. mãe, a única pergunta que eu fiz foi: mãe, fala pra mim qual a diferença antes e agora depois da Baluarte? O que mudou na vida de vocês? E ela começou a falar assim: olha, essa foi a única pergunta que eu fiz. E ela falou assim: olha, eu posso dizer que antes da Baluarte chegar, a gente tinha muita dificuldade em muita coisa na nossa vida. Mas depois Aham. que a Baluarte chegou, a Baluarte trouxe para minha filha a oportunidade dela ser vista, dela ser reconhecida e de trazer para fora, de puxar para fora o talento que ela tem. E como que a Aham. gente faz isso? Só colocando os meninos para dançar? É lógico que não. Só colocar Não. os meninos para fazer teatro, para fazer circo? Óbvio que não. A gente tem um acompanhamento espiritual com essas crianças. Então, a Aham. gente tem discipulado, a gente tem aconselhamento, a gente tem atividades onde a gente realmente enxerta a palavra neles, porque nós somos uma escola com princípios. Que princípios? Bíblicos. Sim. Então, a gente nunca vai deixar de colocar a palavra de Deus em tudo que nós fizermos na Baluarte. Uhum. Então, mas a gente também, que nem, por exemplo, a gente tem professores lá, Testemunha de Jeová, Uhum. católico, e isso e aquilo. Eu vou enxotar? Vou botar para fora da escola? É óbvio que não. Não. Eu estaria sendo totalmente hipócrita e fazendo ao contrário do que Jesus nos ensinou. Então, Sim. nós somos uma escola completamente por princípios, princípios, tá enrolando tudo. Nós amamos as pessoas independente de sua religião e é dessa maneira que a gente vai transformar a vida deles. É dessa Exato. maneira. Uhum. Então vocês. Ui, amor, perdão. Ai! Ah, Então vocês. para ser É. voluntário, deixa eu falar. Lucas, é o seguinte, a gente ia lançar uma caravana esse ano, né? Para as pessoas virem para Baluarte. Mas por conta da pandemia, eu não sei se esse ano ainda vai ser possível. Não sabemos. Então, tem que ficar de olho lá no Instagram da ONG, porque quando as fronteiras se O abrirem e Instagram for tá fixado aí. possível, e quando for possível a gente ter essa caravana, aí vai ser lançado lá a maneira como vai se inscrever, viu? Ok, ótimo. Top. Então, assim, aí na ONG, além de vocês darem a instrução para uma formação, além de vocês darem a alimentação para o corpo da Ah, muito pessoa. importante. O discipulado, ele é na grade curricular da escola, viu? Não é, Hum, não é um discipulado no fim de semana, um discipulado no sim. sábado, no domingo. É na grade curricular, ou seja, todos os dias, todas as turmas têm discipulado, que é como se fosse Uhum. o ensino religioso da nossa época na escola, né? Sim, é. Uma Que coisa. antigamente era o que existia. Hoje em dia a gente nem ouve mais falar isso. Não está na grade curricular. Olha o Zica! Covid, O Covid! Zica. É doido, né? A Zika, o Covid. Eu nem. Ó, esses nomes o povo inventa aí. Cada Ai, meu hora um Deus, é nome. até Santo engraçado. Deus. Ô, Senhor, somos curados e Eu tô com sarados. Amém. vergonha de tossir. Gente, não é Covid, gente. Tá, então assim, né, a ONG, então, ela faz tudo isso.
E como é que a ONG faz para fazer... De onde o recurso? De onde vem o recurso? De onde o recurso para isso tudo? Para fazer isso tudo. Como funciona isso? Porque assim... Além do Senhor... Aí, ó, pronto. Porque assim, a parte de alimentação precisa ter um recurso. Quantas alimentações são fornecidas? Só para a gente ter uma ideia. Por dia? É. Quase 300. Olha aí. Por dia. Por dia. Então, no final de semana, não tem aula? E aí? Não, no fim de semana a gente tem as atividades extracurriculares. Que é para trazer a turma para cá de novo. Que é a galera que não estuda mais na Baluarte. Então, para a gente também não perder o vínculo com eles. Então, o que a gente faz? A gente faz os discipulados com eles. Eles têm aula de inglês. Agora, na pandemia, não mais, né? Mas aí eles têm os ensaios, eles têm isso, tem aquilo. Sempre tem atividades. A gente tem o sábado inteiro de atividade. Então, a gente pode colocar aí pelo menos de 30 a 40 adolescentes. Aí são só adolescentes. Uhum. Não são crianças pequenas, porque já são os que saíram da Baluarte e estão em outra escola. Já são mais velhos daí. E vocês pararam aí na pandemia? Chegou a parar? Parou. A gente está parado até agora. Ainda está parado. Né? E como é que vocês estão fazendo para ajudar essas crianças? A gente tá... Então, como vocês falaram do como que entra o dinheiro, como que a gente faz? Porque, assim, de onde vem o recurso? De onde vem o meu socorro vem do Senhor. Amém. Oh, aleluia. A gente não cobra mensalidade. A gente não cobra mensalidade. As crianças têm alimentação, uniforme, material. Ai, Rafa, de onde vem esse dinheiro? Tá, Deus supre. Mas, também, Deus falou com Marcos que ele sustentaria projetos, sustentaria pessoas na África através do trabalho dele. Olha só. Marcos Freire. Isso, é bom falar, porque tem gente aí assistindo. Marcos Freire. Marcos Freire. Segue ele lá, gente. E segue o Jones Queiroz. Jones Queiroz é o dono do Cumbu. Dono do dinheiro. Ah. Então, porque Jones e Marcos moraram 2 anos no Congo, República Democrática do Congo. Uhum. E foi lá no Congo que Deus começou a sinalizar para eles e falar para eles sobre Baluarte. Então, eles começaram a trabalhar muito, começaram a buscar muito, começaram a se preparar muito, até que chegou um momento, eles fundaram a Baluarte. E a Baluarte, hoje, ela é sustentada através do trabalho do Marcos e do Jones e através dos nossos padrinhos e parceiros da Baluarte. Quem são os nossos padrinhos? Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, William Bigode, que é jogador do Palmeiras, e a Aloise, esposa dele. E nós temos alguns outros parceiros também. E existem muitas pessoas que investem, que acreditam no nosso projeto, então doam, ofertam. Enfim, a gente tem muitas pessoas. Aqui a gente está começando a ganhar mais reconhecimento, a ganhar mais território aqui. Então, muitos angolanos já têm nos ajudado, muitas pessoas nos procuram para conhecer a Baluarte, para doar, para investir. E glória a Deus por isso. Esses dias eu até dei uma entrevista numa televisão aqui. Foi estranho, foi diferente. Mas assim, isso só podia ser Deus, né? Eu só fiz isso porque o Marcos e o Jones não estão aqui, né? Mas você não entende. Mas, nossa, amiga, a gente já tem mais 20 minutinhos. Eita, meu Deus. Então, vamos encurtar. Qualquer dia a gente marca outro. Então, hoje a ONG ela é sustentada por parceiros e não pelo governo. O governo não ajuda nessa questão. Não ajuda em nada. Como assim? A gente está no processo, a finalização da legalização da ONG, para ela ser totalmente reconhecida pelo governo. Quando a gente finalizar esse processo, aí a gente vai poder ter uma ajuda do governo. Aí a gente vai ter uma abertura maior, porque a gente vai estar andando dentro de algumas leis que regem, aqui para ONGs. Entendi. Então, mas assim, amém.
Amém. Aonde vocês estão? É de vocês ou é alugado? É alugado. Por enquanto, a gente está orando e buscando um terreno ali na região mesmo, ali próximo, para a gente poder comprar e construir a Baluarte. Para ser grande, ampla e atender mais crianças. Lá, para esse terreno lá, vocês estão fazendo aquela vaquinha virtual. Ainda está em vigor essa vaquinha virtual? Não, a vaquinha não está mais, né? Uhum. Foi suspendida a vaquinha por enquanto, né? Certo. Então, pode ser que em breve ela retorne. Vamos ver os próximos passos agora em relação a isso. Mas quem quiser ajudar, a gente fica à vontade, tá? É isso. E quem quiser ajudar, como que faz? Procura quem? Na ONG, lá no Instagram mesmo? Lá no Instagram tem todas as informações. Tem uma conta, que é a conta onde a gente recebe ofertas, doações. Então, se você quiser ajudar de qualquer maneira, qualquer valor, gente. Eu tenho R$5, pelo amor de Deus, minha gente. O pouco para você é muito para nós aqui, com toda Muito certeza. importante você falar isso aí também. Você até falou algo interessante, os R$5. Tem diferença da moeda? Muita! Então fala, quanto que, por exemplo, é mais valorizado aí ou menos valorizado? Em referente ao real. Aqui é menos. Então, R$5 aqui vale quanto aí? Ai, meu Deus, R$5. Peraí, que agora deu tilt na minha cabeça. Faz a conta aí, eu sei que você sabe, ué. Vai ser, peraí, não me pressiona. Vamos, só tem 15 minutos. Vai ser, acho que uns 300 kwanzas, mais ou menos. Então, R$5 é igual a 300 esse negócio aí que você falou, o nome. Kwanzas. Esse trem aí. Então, vamos pensar o seguinte, se eu quiser doar R$50, vai ser 3 mil kwanzas. 3 mil. De 3 mil a 5 mil kwanzas, depende do câmbio também. E isso você consegue fazer... Assim... 5 mil kwanzas, eu poderia... agora uma coisa que eu esqueci de falar, que a Renata perguntou. Na pandemia, como a escola tá parada, a gente não pode deixar, porque de 80% a 90% das nossas crianças só se alimentavam na escola, só se alimentavam na Baluarte. Começou a pandemia, a gente parou a escola, o que eles vão fazer? Vão comer aonde? Isso que eu queria saber. Terra, vão comer o quê? Então, a gente tem assistenciado essas famílias com cestas básicas. Então, esses 5 mil kwanzas não chega totalmente a pagar uma cesta básica para uma família aqui. Nossa. Então, a gente fez uma média esses dias, seria mais ou menos o equivalente a uns R$70, R$80 para a gente conseguir montar uma cesta básica para uma família aqui. E detalhe, as famílias aqui na Baluarte, a média de pessoas por família, 7, 8 pessoas. A gente não tem família com 4 integrantes. São 5, 6, 10, 14, 15, 20 pessoas em uma casa só. Eu conheci uma família que eu fui até a casa deles. Uma mãe ela foi abandonada pelo marido. Ela tem 14 filhos. Meu Deus. Ela é zongueira, que é vendedora de rua. Ela tira o equivalente a 10, 15 reais por dia para alimentar os 14 filhos. E eles vivem em um cômodo só, tá, minha gente? Um cômodo. Não tem chão, não tem... Piso. É aquelas casas de lata, sabe? Tipo de telha. Sei, que a gente de fala que chapa. É como aquelas... Tem aquelas telhas de supermercado? Sim. Faz um barulhão quando chove? Sim. A maioria das casas ali no Capolo, onde fica a Baluarte, são feitas disso, essa chapa que a gente fala. E não tem chão feitinho, não, é na terra. A maioria das nossas famílias vivem assim, um cômodo assim. Olha só. Então a gente não... então, assim, a gente não vai deixar de assistenciar essas famílias. E o que a gente tem conseguido agora é suprir eles com essas cestas básicas. Supre 100%? Não. Mas é o que a gente tá dentro das nossas possibilidades hoje para não deixar de cuidar deles, né? Bacana. Muito bacana. Só
uma pergunta que eu quero fazer para você antes da gente ir para o final. Você se arrepende de estar aí? Ai, meu Deus, pula a pergunta. Tô brincando. Gente, eu vou ser muito sincera. Eu vou ser muito sincera, porque é muito importante para quem está assistindo e tem vontade de ser um missionário, de fazer alguma coisa. Se eu já me arrependi? Já. Se eu já me frustrei? Já. Já me decepcionei? Muito. Já chorei? Muito. Já fiquei com raiva? Muito. Já fiquei feliz? Já. Muito, demais. Mas eu não, de forma alguma, hoje eu sento e paro e penso assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu poderia estar fazendo tanta coisa, eu poderia estar numa casa na Suíça, Olha, alguma coisa. deixa eu te falar um negócio pra você. Eita. Você sabe a Manu, né? Sei. Quantos anos que a Manu tem? 6, né? 5, 6. Acho que 7 anos. Acho que é isso. É uma criança, gente. É uma criança de 5 a 7 anos. Não tenho certeza. A Gabriela vai mandar aqui pra nós. Ela mandou aqui pra você. Tia Rafa, eu tô juntando moedinhas pra mandar pra você. Fala se isso não é incentivo. Ela é maravilhosa, gente. Deixa eu falar. Ela fez isso 5 anos. Olha 5 aí, aninhos. E ela já tem a percepção de ajudar. Ela fez isso comigo quando eu tava aí de férias no final do ano. E ela fez com o Jones quando eles foram para Sinop. Eu acho que foi na primeira vez ou na segunda vez, não sei agora. A Manu entregou um potinho com uma ofertinha, com moedinhas, não sei a quantidade, mas ela falou que precisava ofertar para as crianças da Baluarte. O Jones ficou, né? Eu lembro, acho que foi o Jones ou foi o Marcos que postou alguma coisa assim. E quando eu fui para Baluarte, quando eu fui para Sinop no final do ano, ela fez isso comigo também. Ela falou assim, tia Rafa, essa aqui é uma oferta para você, isso aqui é para Baluarte. Ela me deu presente, me deu um desenho maravilhoso que ela tentou desenhar o mundo todo e colocou alguns países. E ela colocou países, gente, que eu tenho orado por esses países, tá? Olha aí, tá vendo? E eu nunca falei para ninguém. E ela fez esse desenho e colocou alguns desses países. Então, gente, meu Deus, olha, não menosprezem ninguém, não menosprezem. Independente da idade, do grau de conhecimento dessas pessoas, não menosprezem. Uhum. Então, vamos encerrando. Termina a sua resposta referente à questão de se arrepender de tudo que você estava finalizando. Não me arrependo. Como eu estava falando, eu poderia estar na Suíça, porque eu amo a Suíça, gente. Meu sonho para a Suíça. Alguém me patrocina aí para ir para a Suíça. Poderia estar lá, que é meu sonho. Sim. Poderia estar em qualquer outro canto do mundo fazendo qualquer coisa. Poderia estar com a minha família. Isso. Mas quando eu olho para trás de todo o processo que eu tive, tudo que eu já caminhei, tudo que eu fiz para chegar até aqui, eu não me arrependo. Que bom. Eu não tenho um momento assim de, ai meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, eu não tenho isso. Você já foi patrocinada aí, tá? Eita, Glória! Ai, Li! Gente, o Li é angolano. Li é maravilhoso. Te amo, Li! Gente, o Li foi quem fez aqueles vídeos das famílias. Sim, que legal. Ele é angolano, maravilhoso. Li, muito bom. Te amo, viu? Então, estamos caminhando para o fim. Finaliza aí, porque senão nós vamos ter que faltar outro horário, aí não dá. Ai, não vamos fazer outra. Então, vou marcar uma outra, vamos. Vamos fazer. Então, para eu finalizar, se não vou finalizar nunca, que meu pai fala que eu falo demais. Então, eu sou muito grata mesmo ao que Deus tem feito na minha vida, o que Ele fez até hoje. Não me arrependo de nada. Rafaela, você teria feito alguma coisa diferente? Não. Com certeza não. Eu não me arrependo de nenhum passo que eu dei, eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo onde eu estou. Para mim, a Baluarte é a minha casa. As crianças, como eu estava falando, quando você chega uma visita,
as crianças fazem aquela recepção, tem dança, tem música, não sei o quê. E aí a gente sempre pergunta, gente, baluarte é o quê? Aí eles falam, todo mundo junto, baluarte é amor, é refúgio, é fortaleza. E a baluarte tem sido isso para mim hoje. Então, a baluarte é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é a minha segurança. Eu realmente me sinto muito cuidada, muito protegida aqui. Hoje mesmo eu recebi a visita de 2 pastores, um casal de pastores do Verbo da Vida aqui da Angola. E a gente ficou mais de 3 horas aqui em casa conversando. Olha. E quando eles só foram porque eles tinham outro compromisso. Então a gente já tá conversando até. E quando eles foram, eu assim, me senti muito bem, muito cuidada, muito amparada. Porque se eu não tivesse todo esse amparo, todo esse cuidado, eu não estaria no lugar que Deus queria que eu estivesse, entendeu? Eu não estaria no lugar certo, no tempo certo, fazendo as coisas certas. Então, eu sei que eu estou no lugar certo, no tempo certo, fazendo as coisas certas, porque, como eu falei, a graça de Deus me assistencia em todas as coisas que eu faço. Nada tem me faltado, nada tem me feito querer desistir. Então, eu sou realmente muito grata. E sou muito grata pelas pessoas que acreditam nisso na minha vida, sabe? No chamado de Deus na minha vida, no meu trabalho aqui. Eu não respondi na ONG Baluarte hoje, gente. Eu sou a diretora administrativa. Eu sou a diretora da escola e a diretora administrativa da escola também. E, na verdade, da ONG aqui. Então, Você viu, né? Por que você tinha que fazer administração, né? Tá vendo? Então, é uma área que me persegue, né? Por isso que eu falei. É uma área que me persegue. Como eu falei, eu não descarto de terminar esse curso, porque é uma coisa que me persegue mesmo. E é uma área que eu gosto. Então, eu cuido de toda a estrutura da escola, a estrutura da ONG aqui, todo o processo, tudo que envolve a escola. E a ONG, como projeto social, passa pela minha mão, né? Eu coordeno todas as coisas aqui. A Leide é a supervisora, Marcos e Johnny são os presidentes, e eu sou a responsável aqui para que as coisas funcionem, né? E aí a gente tem os nossos missionários voluntários, missionários parceiros, tem pessoas que nos apoiam, tem pessoas que, enfim, um mundo de gente que nos apoia. Que bom. Agora eu vou lançar algo aqui nessa live para todos que estão assistindo me ajudar, tá? Ai, minha ida para a Suíça, gente. Você já ganhou, você já viu, né? Você está patrocinada agora. Agora, a gente vai fazer a hashtag Cadê o Varão da Rafa? Meu Deus, aleluia! Cadê meu varão? Cadê o varão da meu Rafa? Pai tá assistindo, hashtag varão da Rafa. Ah, seu pai, você que pediu, agora você vem falar que seu pai tá assistindo? O seu varão vai aparecer e vai com você pra Suíça. Gente, meu pai tá assistindo, gente. O seu pai também vai querer um varão muito bom ao seu ungido. lado, ungido. Meu pai tá doido que eu case, né, pai? Então pronto. Aí, ó, pronto, aleluia. Gente, ó, essa semana... Hashtag cadê meu varão? vai colocar hashtag cadê o varão, tá? E vamos ajudar a Rafa com esse processo. Segue lá no YouTube o nosso canal. Isso. Que a gente está postando muita coisa bacana. A gente vai tentar postar essas conversas também. Isso. Nós tivemos uma conversa com o projeto da Lucila sobre autismo, né? Nós tivemos também uma conversa com o projeto Blessings Live aqui de Sinop, que tem trabalhado bastante também em prol de pessoas e apoiar outros projetos também, sociais. E agora também você. A gente te agradece demais o tempo, tá? Te agradece a sua disponibilidade. E a gente ficou muito contente. Muito contente mesmo e lisonjeado com você. Ter aceitado o nosso convite. E nós vamos marcar outra. E aí nós vamos marcar a parte 2. Que aí a gente vai abordar outros assuntos. Vamos fazer lá, né? Nos stories lá, vamos fazer a pergunta. Parte 2 ou não? Mas tem que acompanhar lá no canal, porque senão não vai ter respostas. 28 segundos. 28 segundos, obrigado. De coração,
Muito obrigada. Obrigada a todos. Aqui pra você, ó. A todos Eita, que glória! assistiram até agora. Vocês são Obrigada, demais. gente. A Bíblia vai ser sorteada na próxima live. Isso é, se vocês quiserem, tá? Vai ter a hashtag lá. Tchau! A gente se vê. 5 segundos. Beijo! Tchau! Fiquem com Deus. Tchau!